me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Antes de você ler aí as apostilas, você estará ao meu lado. Atos, antes de nós lermos, abra sua Bíblia aí comigo. Atos capítulo 17. Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo fala assim, ó, que nós não devemos, nós devemos ser. Olha como é que Paulo, antes nós lemos o texto. Paulo fala lá em 2 Coríntios, eu vou lembrar o texto aqui. Ele fala que nós devemos ser meninos na malícia e adultos na maturidade. Atos 17. Vou falar por quê. Amém? 17, 16. Diz assim, Atos capítulo 17, do 16 ao 21, para entendermos o que eu vou falar após, antes de entrarmos nos nossos escritos. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o e levando-o ao aerópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falais? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Amém? Irmãos, eu já falei com vocês que a nossa vida de oração, ela sempre nos faz, no dia a dia, entender o que temos feito quando temos a experiência. Eu tenho muitas experiências, irmãos, todos os dias. Já falei com os irmãos que eu não posso ser uma pessoa pistola que eu quero pregar o evangelho para ela. Hoje eu tive uma entrevista com um empresário e a gente vê, olha, sabe o que você, no meu caso, eu vou conversar com um empresário sobre um empreendimento. Eu tinha marcado com ele ontem ele não pôde falar comigo, mandou um recado pelo WhatsApp e tinha marcado hoje. Aí chegamos, que é um segmento novo, e é um braço da empresa dele que nós vamos estabelecer alguns comandos. Aí eu sentei com ele, igual a psicóloga lá do Hospital São Paulo.
Aí ele começou a falar sobre a visão da empresa, o que a empresa pensa, o que a empresa quer fazer, não sei o que, começou a falar. Aí quando eu comecei a falar, olha bem como é que é as coisas, irmãos. Até coisas comuns que você fala com unção, quem está do outro lado percebe que não é você que está falando. Aprenda isso, você tem que aprender isso. A tua vida é envolvida por uma palavra e não pela sua palavra. Você tem que aprender a ser de Deus e não ser de si. Irmão, tudo que eu falo, eu peço que Deus venha me encher com unção. Seja lá o que for que eu vou falar. Até se eu falar uma bobagem, que tenha unção, aquele que ouve a bobagem, que vê que é Deus falando. Porque Deus ele fala de várias formas. Você acha que Deus falou com Isaías, no capítulo 20, para ele andar nu como? O dia que andou com as nádegas de fora. Deus está no texto. Isaías andou 20 anos com as nádegas de fora. Eu acho que Deus falou com Isaías. Isaías, você vai pegar, como é que é o nome científico? Da nádegas, tem um nome científico. O que? Glúteo. Tá bom, você sabe o que é? Ô, meu filho Isaías, você vai andar 20 anos com seus glúteos. Tu acha que Deus falou isso para Isaías? Não, irmão. Deus, ele fala, olha aqui, já começou a aula. Deus fala aquilo que você entende, não aquilo que você fica, não. Deus fala aquilo que você entende. Aí, a nossa formalidade, ou a nossa... Às vezes queremos simplificar o que Deus já se tornou simples há muito tempo. Eles queriam manter a forma. Aí o rapaz começou a conversar. Aí depois eu comecei a conversar. Aí eu comecei a expor para ele. Aí ele falou assim: qual é o seu projeto em relação à empresa? Aí, irmãos, ele esbugalhou um zoião para mim. E você percebia que ele falou, aí eu ouvi, depois comecei a falar para ele sobre os projetos, seja bem-vindo, querido, sobre os projetos que eu tenho. Eu comecei a conversar sobre os projetos que eu tenho, e aí ele parou e ficou me olhando com um olhão estatalado. Ele falou assim, aí tem uma hora que eu falei até na hora eu falei assim sobre o pescador e o peixeiro e sobre a águia e a galinha do mato. Ele, nossa, vou anotar essa. Eu falei assim, sabe qual é a diferença do pescador e do peixeiro? Aí ele não, é porque o pescador ele tem cuidado, ele tem zelo, ele tem detalhes. Já o peixeiro, ele quer somente vender o produto. Aí eu falei assim, aqui na empresa, falei assim mesmo, aqui na empresa pode ter muitos peixeiros. Falei, o importante do empreendedor é conhecer o que está vendendo. Aí dei exemplo, quando a gente vai numa loja comprar algum tipo de equipamento, ou alguma coisa, quando você botar eletrodoméstico, a função do vendedor é te explicar não tecnicamente como é que funciona o equipamento, mas ter uma noção, para você ter uma noção que você vai comprar uma coisa agora vai sair vender depois. Aí eu falei para você, olha, ó Marcos, isso aqui não é autoajuda não, tá filho? Isso aqui é ajuda do alto. Ele, ó. E o cara, acho que ele é crente, eu acho que ele é crente, não sei se ele é crente. Quero dizer com isso, é breve, só um comentário breve. Quando você está entendendo quem você é,
habita em você. Quando você abrir a tua boca, não é você que vai falar, quem vai ouvir vai perceber que em você há algo diferente. Há algo diferente. E eu tenho tido essas experiências. Experiências essas que não pode ser diferente para você. Que se você está orando a um Deus que ouve, a um Deus que atende. Mas nem sempre, como você pede, Deus irá fazer. Nem sempre como você pede, Deus irá realizar. Eu sempre falo com algumas pessoas, claro, às vezes eu falo, mas não tenho um feedback, mas eu falo assim mesmo. Vai ouvir da mesma forma, ou vai ouvir, ou vai ler da mesma forma. Ainda que ele não me responda, mas vai ouvir da mesma forma. E às vezes, nós estamos orando, só demos um intervalo em março, não é isso? Não, demos um intervalo em abril. Abril. Oramos de janeiro a março, maio, intervalo agora em junho. Você deve pensar, irmãos, só se cansa de vir a esse lugar para orar quem não ora. Já falei isso para vocês. Dizer que a igreja, até ontem eu conversei com a nega ontem à noite, algumas coisas, e uma delas eu falei assim para ela na mesa: pode me chamar de antissocial, pode me chamar de qualquer coisa. Se pregar o Evangelho tem que ser a minha posição para que haja resultados do Deus que eu estou servindo, eu vou continuar pregando o Evangelho. Se ser anormal é não ser o que todo mundo é, eu vou ser anormal. No dia, eu falo para vocês, por que muitos vê e sente os sinais da presença, do poder e do milagre, e outros não sentem nada? Porque infelizmente nem todos que estão aqui. Aí no final da entrevista com esse empresário, eu falei assim: Marco, ele falou assim, onde é a sua igreja? Eu falei: em Padre Miguel. Ele: eu moro na Pampulha. Mas é onde? Observar como que às vezes, porque irmãos, ser Bezalel, ser Moisés, ser Josué, ser Arão, ser Samuel, ser esses homens, ser Abraão, ser Noé, ser esses homens que temos citado toda a nossa escola, algum deles você tem que ter alguma característica. Algum deles você tem que fazer melhor do que eles, ou igual a eles. Lembra de aqui dos outros personagens? É fácil falar que eu sou igual, eu me identifico. Mas a nossa vida diária, o que diz? E sabe que você se sentir bem? Irmão, eu estou me sentindo muito bem. Porque as coisas de fora, as coisas de fora nunca vai atrapalhar o que está aqui dentro. Paulo fala, Romanos 8,18, estou bem certo que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Aí eu vou usar a expressão que a minha neguinha usa: seja um cuca fresca na presença do Deus vivo. Seja um cuca fresca mesmo, que aquele que vem virá não tardará. Ou você confia ou cai fora, ou você confia, vai me pipoca do chapéu. Ou você é ou você não é. Não existe meio termo, meu irmão. Olha, sabe o que eu fico observando? As pessoas hoje, elas estão tão voltadas para cuidar dessa vida, que ela pode morrer a qualquer momento. Por isso, quando Manu orou aqui sobre Eclesiastes, que a gente tem que estar sempre pronto para o dia, que nós não sabemos o dia de amanhã. E eu não perco meu tempo. Entenderam?
Você pode até falar, quando eu falo bobagem, não falo algo obsceno, irmãos. Não falo algo imoral. Diga assim, vamos jogar uma conversa fora. Até nisso, se você souber quem você é, você não extrapola. Você não perde o foco. Você não sai de cena, você permanece em cena. E aqui nós temos aprendido todos os dias a palavra de Deus. O texto que nós lemos aqui, você vai ver que nos versículos anteriores, olha onde que Paulo estava. Vamos já partir lá para Neemias. Segura a marimba aí. Olha onde que Paulo estava, do verso 10 ao 15. O que ele fazia? Leia aí alguém, por favor, do 10 ao 15. Atos 17, do 10 ao 15. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais novos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Segura aí, Manu. Segura aí. Olha aqui, irmãos. Olha para mim. Vai continuar, só um minutinho. Quando eu cheguei, eu estava lendo a apostila que eu escrevi. Estava lendo. Aí a Júlia, irmãos, eu presto atenção em detalhes que vocês nunca vão prestar atenção. Aí eu estava sentadinho aqui na frente. E é comum muitos chegar aqui para conversar bigode. Para conversar, só conversa. E não conversar como poderia ser a aula. O que vai ser ministrado na aula? Será que vai falar sobre Neemias de novo? Ou vai ter outro tema para poder ser discutido? Não. Vem para conversar fiado, bigode. Conversar o que não edifica. Excita, mas não edifica. Aí, a Júlia pediu, eu tenho que falar isso, porque, meu irmão, eu vou falar, eu vou expor mesmo. Problema. Aí a Ju pegou a apostila, aí começou a olhar. Começou a ler. Eu estou só observando ela. Eu estava lendo, estou do meu lado, e ela estava lendo. E eu estava lendo. Aí daqui a pouco ela falou assim, eu estava vendo aqui na apostila, se eu perguntar aqui a alguns o que ela me perguntou, vão falar assim, mas isso aí eu sei. Isso aí eu sei. Mas não é isso, não é que você sabe. Mas é o interesse de saber por que foi escrito. Ela falou assim, eu estava lendo aqui, muito interessante isso aqui, começamos a fazer perguntas que muitos aqui não fazem. Mas o que ela perguntou afinal? Um exemplo que ela me perguntou, que ela não sabia aprender hoje. O parágrafo, a necessidade de repovoar Jerusalém. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela não sabia que era um parágrafo. Ela falou assim para mim, irmãos, são coisas simples, que muitos entendidos se embaraçam e se complicam. Eu não sabia o que era um parágrafo. Ela falou assim, nessa frase aí, isso é um parágrafo. Nesse parágrafo. Eu não sabia, já aprendeu o que é um parágrafo. Aí ela falou assim, aí ela pegou 1, 2, 3, 4, 5. Quinto parágrafo, onde está aí, necessidade de repovoar Jerusalém. Ele ajuntou
verso 5. Os nobres, magistrados, aí na última frase, essa lista em Neemias se encontra no início da última divisão principal. Que tá, vamos aí, entre parênteses, está escrito que é entre parênteses. Neemias, está escrito aí, gente. Neemias, a necessidade de repovoar Jerusalém. Aí no quinto parágrafo, essa lista em Neemias se encontra no início da última divisão principal. Que está escrito aí agora, em parênteses. Neemias 7. Peraí, irmão. Vai. Vai, igreja. Neemias 7, 4 a 13. Não, peraí, olha bem. Vamos lá. Está escrito aí, gente. Não, Neemias. Peraí, Júlia. Você sabe. Tá bom, olha aqui. Olha aqui. Qual é a diferença desse parênteses aberto aqui? Neemias 7, 4 a 13, 31. Isso quer dizer o quê? Neemias 7, 4 a 13 e 31. O que quer dizer isso aqui? Esse parênteses aberto. Mas fala mais. Não. Quero que as pessoas falem. Não, tem que aprender. Ué, se você sabe, todo mundo tem que aprender, que é uma coisa tão prática. Eu vou te ajudar. Tem quantos capítulos nesse parênteses? Tem quantos capítulos? 1 ou 2? Ou é só versículos? Hã? E aí, gente? No 7.4 que você está falando? É, 7.4 a 13.31. O que quer dizer? Quer dizer que você está, isso eu não vai entender. Do 7, você tem que ler do 7 ao 4. Aí aqui está explicando a 13 e 31. Você passa vamos supor, Neemias 7, versículo 4. Aí você lê essa mensagem que está aqui. Aí você vai passar do 13, Neemias 13, capítulo 13, versículo 31. Tá, mas Neemias 13 o quê? 31. Não, Neemias 13 o quê? Não é 3, 1 não. Não, Neemias 13 o quê? 13, 31. Sim, mas isso aí quer dizer o quê? Versículo. Não, aqui são 2 capítulos. Aqui, ó, Neemias capítulo 7, do 4, verso 4, e capítulo 13, do 13 ao 31. Entendeu? Quando vocês veem esse A no meio, e começa outro versículo com 2 pontos, não é o mesmo versículo do capítulo, já é outro capítulo com outro versículo. E a gente, então não. Não, professor, eu entendi que só não soube me expressar, falando do 7 ao 4, é um capítulo. 13 do 31 já são outro capítulo, outro versículo. Deixa eu ver uma olhada. Não foi assim que você entendeu, não. Deixa eu ver uma olhada. A questão é o seguinte: quando você vê o capítulo, o versículo, e tem um A no meio, ou um hífen, você sabe que é 2 capítulos e 2 versículos no mesmo parêntese. Então a Júlia, olha como é que é a Júlia, ela observou esse detalhe e me perguntou. Ela agora sabe que é um parágrafo, que é um capítulo, um versículo, um capítulo e um versículo da mesma chave. Aí você pode pensar, irmãos, qualquer coisa nesse ambiente é uma sentença. É uma sentença e é uma verdade sobre a tua vida. Neemias capítulo 7, abre aí comigo.
Neemias capítulo 7. Nós tínhamos lido no domingo nós lemos qual capítulo de Neemias domingo? Lógico, óbvio, né? Mas qual versículo nós lemos? Hã? Tu leu mais pro finalzinho. Ah, no finalzinho? 10, 15. Lemos do 15 até o 19, e depois lemos o 7, do 1 até o 4. Vamos lá, do verso 4 em diante. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Olha que coisa linda. Lê o verso 5 aí, Elaine, por favor. Por isso, meu Deus, pôs no meu coração, reuni os nobres, os oficiais de todo o povo, para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a montar. Assim estava registrado ali. Olha aqui. Aí, aqui no caso, no verso 6, diz assim no verso 6. Estes são os nomes da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado os prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias. Quem escreveu Neemias? Foi o próprio Neemias. E aqui o próprio Neemias, falando de quem? Dele mesmo. Tremendo, né? Aí vem Neemias, Azarias, Hananias, Naamani, Mardoqueu. Olha o que eu falei sobre Esther, sobre Mardoqueu, Misperet, Bigvai, Neum, Bana. E esta é a lista e o número dos que retornaram pelo chefe de família e respectivas cidades. Somente até aqui. Mas vocês observaram que no verso, qual atenção, Gabi? Verso 5. No 7, né? É. Então, o meu Deus colocou no meu coração convocar todos os chefes da cidade, juntamente com os cidadãos comuns, para fazer o registro por família. Eu havia encontrado o registro das famílias dos que foram os primeiros a voltar para Judá. E nesse registro estava escrito o seguinte. Não, somente aí. E vocês perceberam como é que esse cara falava sobre Deus, não vendo, não ouvindo, mas sentindo que Deus estava ali? Nós estamos estudando esses 7 capítulos, e temos aqui, eu pelo menos, irmão, você tem que colocar a Bíblia como a prática diária na sua vida, em todos os aspectos. Esse rapaz, o Marcos, quando eu falei para ele que eu era um empreendedor, eu era um vendedor de sonhos. Esse filme é fantástico, O Vendedor de Sonhos. Esse filme é fantástico, fantástico esse filme. Eu falei assim, eu sou um empreendedor, e ele é um empresário. Eu falei assim, Marcos, sabe o que é um empreendedor? Aí ele me olhou assim. Eu fui lá
para ouvir o cara. Só que você é o tabernáculo. E aonde você está, a nuvem desce e Jeová fala. Falei, Marcos, sabe o que é um empreendedor? Aí ele falou assim, o empreendedor, falei assim, sabe o que é um empreendedor, Marcos? É aquele que acredita no que ninguém acredita. Aí ele, uau, vou anotar. É muito lindo quando você tem essa convicção. É isso que eu quero que você entenda. Nós vamos questionar sobre a cultura, não, sobre a educação judaica, a educação egípcia, a educação abrâmica, porque tudo isso tem a ver com a gente, tem tudo a ver com a gente. Observa que Neemias, ele era um cara tão convicto, é igual profissão. Você pode fazer qualquer curso nesse planeta, mas vai ter uma coisa, você vai mais se dedicar a ela. Só que, entre o se dedicar àquilo que você gosta de fazer, e você começar a observar o que todo mundo fala que dá dinheiro, você vai perder seu tempo. Vai perder seu tempo. Vai perder seu tempo. Por isso que nós temos que se dedicar, se aplicar. Eu já falei, aprenda isso. Se não tem o que fazer, vai ler Bíblia. Se não tem o que fazer, vai orar. Agora tardinha. Foi a noite que eu estava lá no banho do ministério? Foi agora de noitinha. Irmãos, eu fico chapado o tempo todo. Por isso que o diabo, ele sempre tenta me atacar naquilo que eu estou querendo abandonar. Aí eu estava escrevendo e me ouvindo. Eu me ouço, irmãos. O que eu prego aqui é o que eu escuto. E eu sinto, igual a Neemias, que era Deus falando com ele, e ele falando com ele. Neemias escrevia aquilo que ele ouvia e não entendia. Por isso que Neemias era usado, tinha autoridade, e quem ouvia Neemias falar tinha que se calar. Vai ser assim com a sua vida. Aleluia! Você vai ter que abrir a sua boca, seja lá onde for, ou com quem for. Vai ter que ouvir da sua boca uma voz que nunca ouviram. Na macumba, o bicho quando incorpora, ele muda a voz, ele muda o tom, se transforma. Quando você está caminhando debaixo dessa verdade, você vai ver Romanos 8, 26. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aprenda. Irmão, eu falo com muita gente muitas coisas. E às vezes a gente não tem assim um feedback, porque até para pensar alguns não conseguem pensar ou tem o processador lento. Paulo falou isso. Você não pode ser lerdo no entendimento. Tem gente que se pressionar, ele trava. Eu não, irmãos. Se pressionar eu avanço, eu parto para cima. Mas se apertar, o cara trava ou recua. Deus não quer que você recue, quer que você avance. Porque se você avançar, aí falei para o Marcos, no exemplo em cima do que nós estamos lendo aqui, falei assim, Marcos, você viu alguma vez um esqueleto de águia no meio do campo? Aí ele falou, esqueleto de águia? Eu falei, esqueleto de águia. Aí ele, eu parei para observar, então você observa. Falei assim, Marcos, galinha do mato, tem olho comprido, bico grande, pena, asa para trás e come lixo. Ele, uau, vou anotar essa.
com águia. Já viu o peru andando com galinha? Galinha tem visão curta. Galinha é míope. Ele, o alvo, anotar. Então anota aí, meu filho. Irmãos, eu falei com um cara que tem um empreendimento de quase 30 anos de mercado. O cara conhece. Deus, ele quer te colocar. Presta atenção. Deus quer te colocar aonde você pensou em entrar. Deus quer te fazer falar com pessoas que você talvez pensasse que iria ouvi-la. Paulo, quando pregou em Atenas, houve uma bagunça na cidade. Sabe por quê? Porque Paulo sabia quem servia e nada mudava a sua convicção. Você não pode titubear naquilo que você acredita. Aí todo mundo acha qualquer coisa ou pensa em qualquer coisa. E o cara que tinha que me falar, comecei a falar para ele sobre as coisas dos céus, qual é o sirvo, Deus que é o Deus dos céus. Aí eu falei para ele assim, vou dar esse exemplo na mensagem. Falei, Marcos, ou veja essa série, Einstein, Gênios. Eu falei assim, Marcos, sabe quem foi Einstein? Aí ele falou assim, eu já ouvi falar. Falei, vai ver a história do cara, rapaz. Quando o cara morreu, tiraram o cérebro do cara para estudar o cérebro do cara. Porque o cara era o cara. E se você ver a série, no finalzinho mostra que cortaram o crânio, tiraram para poder estudar. Tamanha genialidade. Receba essa palavra nessa noite. Deus, ele pode te usar com autoridade onde você pensa que nunca chegará, ou poderá, ou falará, ou será. Aleluia! Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. Eu ouvi assim, irmãos, eu me orgulho. Não é com soberba, não é com arrogância, não é, eu não sou, Deus me conhece. Eu ouvi assim, ó. Olha que coisa linda. Segunda graduação. Eu ouvi isso. Graduação. Formação. Caramba! Aí a gente pergunta, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Você vai fazer sem ter, meu Deus, você vai fazer sem ter, e quem te vê não vai entender. Você recebe essa palavra e deixa eu te roubar essa verdade, não. Você vai fazer sem ter, e quem vê não vai entender. Oh, meu Deus, isso é o efeito da oração. Essa palavra tem que soltar nos seus olhos e brilhar como brilhou os olhos de Jonathan. Quando Jonathan, ele pegou o mel, diz a palavra, que os olhos dele acenderam. O mel é a palavra. Como disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração. Não é o coração, músculo, intenção, vontade, sentimentos. Por isso vocês vão ser os melhores universitários, vão ter as melhores notas, mas se você ficar de olho na nota, palavra, se vocês soubessem o poder da palavra que vocês carregam aí, a questão é, quando que vai acontecer? Não me diz respeito, eu tenho que perseverar, permanecer e obedecer. Acabei que não leio a apostila. Vamos lá. A reconstrução do muro. O título é O Regresso de Neemias e a Reconstrução do Muro. Como já dissemos, Neemias se dedicou a reconstruir os muros de Jerusalém, visando não apenas estabilidade política,
mas também a criação de uma cidade santa para o templo de Deus. Essa parte B foi assim dividida em 8 etapas, para melhor compreendermos o assunto da reconstrução de Neemias. Primeiro, a reconstrução é proposta. Capítulo aí, qual é o capítulo? E aí, somente 2? Do 11 ao 18. Aí botei, já vimos. 2. A oposição externa. Do 19 ao 20, já vimos. A reconstrução iniciada. 3, do 1 ao 32. Já vimos. 4, mais oposições externas. 4, do 1 ao 15, já vimos. 5. A reconstrução tem continuidade. 4, 15 ao 23, já vimos. 6. Oposições internas. 5, do 1 ao 19, já vimos. 7. Oposição final, 6, do 1 ao 14, já vista. 8. A reconstrução é concluída. 6, 15, 7 e 3. São quantos capítulos aqui? Quantos versículos? Muito bem. Leremos e encerraremos agora. Se o Senhor permitir. A reconstrução é concluída. Neemias 6, 15, 7, 3. Está certo aí? Aí são quantos capítulos? Quantos versículos? Muito bem. Como já dissemos, a despeito de todas as provocações e ameaças, Neemias permaneceu firme em seu propósito. E a reconstrução é concluída. Olha para mim. Eu coloquei ali de transmissão a seguinte frase: liberdade sem limite gera filhos anarquistas. A moça, quando completa 18 anos, ela não se torna independente. Claro que não. Ela não está alcançando a maioridade. Ela está apenas crescendo, amadurecendo, para viver aquilo que Deus prometeu, se ela ou se ele quiser. Anarquia. Aprendemos o que é anarquia. Anarquia ninguém tem nada a ver com isso. Anarquia, o nariz é meu, engano seu. Nunca foi seu o nariz. Irmãos, autoridade não é imposta. Autoridade não é imposta. Autoridade imposta vira o quê? Vira o quê? Ditadura. Como já dissemos, a despeito de todas as provocações e ameaças, Neemias permaneceu firme em seu propósito e a reconstrução é concluída. Vem cá, qual foi o prazo que o muro ficou pronto? Ah? 52 dias. E qual era a altura do muro? Qual era a largura do muro? Muito largo. Engraçado, eu vi naquele vídeo que você está falando que eu vi alguma coisa, né? Lá quando eu estava ali, estava 2.600 a extensão. Não. Num desses livros. Sim. Inclusive o muro, ele foi restaurado 3 vezes. Ele foi restaurado 3 vezes. Neemias foi a segunda reforma. Teve ainda outra reforma. Tanto é que, nós já falamos aqui, tinha 34 torres com 12 portas. Uma das portas, falei para os irmãos,
que dentro de Jerusalém tem 3 cemitérios. Um islâmico, um judeu e um cristão. E do islâmico, tem uma das portas, tem uma curiosidade. Uma das portas, das 12 portas, chamada Porta Dourada. Eu tenho até um estudo sobre as 12 portas, vamos estudar em breve, sobre as 12 portas, o significado espiritual. E nessa Porta Dourada, é justamente a porta do cemitério dos muçulmanos. E eles colocaram, não foi descoberto, que debaixo dessa porta dourada tinha outra porta. Porque os muçulmanos não creem que Jesus Cristo é o Senhor nem o Messias. Então eles fizeram uma porta em cima e uma porta embaixo. Porque na visão de com Jesus voltando, não vai entrar por aquela porta. Porque para ele Deus é Maomé, não é Jesus, não é o Messias. Então a visão dele é tão deturpada que existe uma porta, que é a porta dourada que dá para o cemitério, que eles têm, e tem uma porta, descobriu uma porta embaixo dessa porta, até os riscos, né, a construção. Nós aprendemos que os muros foram restaurados em 52 dias, mas nada colaborar para ser nesse tempo exato. O que fez Neemias concluir a obra? Foi o que ele não entendia, mas obedecia, ou ele conseguiu fazer pessoas que entenderam o mesmo propósito?